Olá, seja bem-vinda. Essa é a nossa aula de introdução do nosso programa de Mulher Mindfulness. É um prazer ter vocês aqui e agradeço muito a confiança de cada uma por colocar aqui, investir o seu tempo e ouvir o que eu tenho a dizer. Eu vou então ilustrar o nosso programa com alguns slides e explicar melhor como que vai acontecer. Não sei se você já teve contato com essas experiências, ilustrando a palavra mindfulness, atitudes mindfulness. Bom, imagine que sua mente é como o céu, né? O céu está sempre ali, azul. Seus pensamentos são como as nuvens. Nuvens, às vezes tem, às vezes não tem, às vezes vem e passa, às vezes chegam nuvens pesadas, carregadas, chove, depois passam de novo e assim por diante. Os nossos pensamentos na nossa mente se comportam mais ou menos dessa forma. Temos emoções que causam pensamentos, e esses pensamentos chegam de uma forma feliz, alegre, triste, contente, ansiosa. E o mindfulness é o que vai nos ajudar a identificar esses pensamentos e daí sim conseguir se entender melhor, se conhecer melhor, com carinho, né? Principalmente porque nós mulheres somos tão cobradoras, né, de perfeição, e cada uma aí sabe o quanto se cobra para estar no local de trabalho que está, para dar conta de ser mãe, mulher, de ser boa empresária, enfim, né? Tantas missões que a gente tem num dia, imagine num mês inteiro. E o que é mais importante é assim, ó, aqui é construir uma nova relação com você a partir desse conhecimento, dessas práticas. Importante dizer que não se trata de um milagre e de apenas 8 semanas. Isso é para vocês levarem para a vida de vocês. Quem sentir, quem compreender, vai perceber o quanto pode ser diferente no seu dia a dia. Se tornar menos reativa, pausar, sentir, permitir sentir estar triste, permitir sentir ser alegre, permitir sentir estar, né, sensual em determinados dias e outros dias permitir amar uma mulher intolerante, permitir amar uma mulher que está cansada, que está sem vontade, permitir e amar aqueles dias que a gente quer receber as pessoas, que a gente quer fazer um jantar, mas não se apegar a essa situação e lembrar que daqui uma semana vai ser diferente e tá tudo bem, porque a gente já sabe como é que isso vai acontecer. Então vamos lá. Eu me chamo Carla Tatiana Bobetti e sou formanda em pós-graduação de Mindfulness. Esse é o meu trabalho de conclusão. Inclusive, você é muito especial, é muito bem-vinda em estar aqui fazendo parte desse encerramento de ciclo, né, para já começar outro. Aqui eu tenho algumas especializações e formações que eu tenho, não estão todas ali, porque esse não é o caso, né, não é isso que nós queremos para esse programa, mas sim, muito importante, tudo isso me construiu até aqui, né, e honro cada um deles. Mas o que eu mais gosto de dizer é que nada me define, me transformo a cada novo ciclo. Mulher mindfulness, né? O que é mindfulness? A tradução é mente consciente. Também existe uma tradução mais conhecida que é atenção plena. Bom, mindfulness é uma prática meditativa que vai muito além de sentar e meditar. Ela é um estilo de vida, de viver com consciência e intenção. O cultivo da atenção plena convida-nos a entrar em contato com as experiências como elas são, sem passar pela distorção das nossas preferências ou repulsas. É o treino para viver o presente e diminuir os efeitos de ansiedades futuras
ou frustrações do passado. Um reconhecimento do corpo e da mente para identificar pensamentos, sentimentos que trazem desconforto em situações críticas. Sua prática deve ser realizada com supervisão profissional. Embora não haja contraindicações, é importante ressaltar que se você estiver realizando tratamentos contra a depressão severa ou transtornos graves, ela possa não ser benéfica. Conversar com o seu médico, psicólogo e psiquiatra é imprescindível. Bom, Jon Kabat-Zinn, que é o pai do Mindfulness, aqui no Acidente, ele traz as 9 atitudes Mindfulness, que são como base de sustentação da intenção nas práticas. A primeira, mente de principiante. Existem muitas maneiras de ver a mesma situação ou as coisas. Olhe com os olhos de criança, com abertura, curiosidade e espaço. Observe novas possibilidades sem ideias pré-concebidas. A segunda atitude, o não julgamento. Nossa mente está programada para julgar todas as coisas que seus sentidos captarem. Aqui o desafio é não se identificar com o julgamento. 3, a terceira atitude, a aceitação. Nem tudo é da forma como gostaríamos e que muitas vezes será um esforço em vão tentar mudar. Ela nos leva a ver os fatos como são agora e, a partir disto, trabalhar para a mudança. Aceitar não é... Aqui não está dizendo para você está tudo bem, as pessoas te maltratarem, que está tudo bem, as coisas que não estão corretas. Mas ela te ensina a aceitar como são, sem julgar, sem aquele apontar o dedo. Ela te ensina a ver isso por vários ângulos. A quarta, o desapego. Significa permitir que tudo siga o seu fluxo natural, sem tentar barrar. Significa perceber quando você está preso em algo ou alguém. Às vezes estamos apegados àqueles momentos felizes que vivemos. E ficar apegado a só momentos felizes, por exemplo, nos limita a aprender a lidar com situações difíceis. Por isso, nem tanto aqui, nem tanto lá. As coisas são como são, na aceitação. E desapegar pode ser o melhor caminho, mas não é desapegar agora tanto faz, não quero saber de nada nem de ninguém. É só observar e ver que as coisas vão sempre para o seu lugar. Quinta atitude, mindfulness, confiança. Primeiro, confiança por nós mesmos. E é somente depois que temos essa autoconfiança que conseguimos levá-la a nossos relacionamentos com o mundo, pessoas, desafio e natureza. Quando a gente começa a praticar o mindfulness e as práticas meditativas, a gente vai entendendo e vai criando essa confiança, né? Mas ela é no percurso. Você não precisa se exigir isso agora e nem aí buscar na sua mente que você não confia em você, que é difícil confiar em você. Não é nada disso. É uma construção que nós vamos fazer. A sexta atitude, paciência. Essa sempre foi um desafio para mim. Bom, é confiar que a fruta amadurece no tempo certo, que a pessoa aprende a lição no tempo dela. É acompanhar e não empurrar. Sentar-se e calmamente esperar o tempo das coisas. Pode trazer uma paz enorme. Bom, às vezes nós queremos que as coisas aconteçam antes do tempo, então a gente força as situações, a gente quer passar por atalhos e às vezes isso pode ser bem complicado. Então, paciência é uma atitude, né? Eu acho que até falo um pouquinho mais dela, porque é algo que eu
que eu desenvolvi muito na meditação do escaneamento corporal, porque eu não tinha paciência para cada parte do meu corpo. Eu já queria acabar de uma vez. Mas o processo é lindo, porque hoje eu vejo isso, assim, como um grande aprendizado. A sétima atitude, não esforço. O objetivo é permitir que as coisas sejam naturalmente compreendidas pela nossa mente, sem ter que forçar que algo aconteça. Não trata-se de inércia, muito pelo contrário, tem a ver com estar com a consciência guiada pela atenção plena, certo? É não ficar forçando, não, mas agora eu tenho que ficar de olhos fechados, por exemplo, né? Agora eu tenho que ficar de olhos fechados porque eu preciso meditar, isso tem que acontecer. Não, deixar que isso venha aos poucos, é treino, tá? A oitava atitude, gratidão. É uma das atitudes mais positivas a cultivar, tendo um relacionamento poderoso com o bem-estar, tem a ver com sermos gratos pelo momento presente, o aqui e agora, vivos, valorizando o que já temos e não o que não temos. A gente ouve falar tanto de gratidão, né, nas redes sociais, na internet, no rádio, por todos os lugares. Isso aqui é a gratidão pelo simples fato de existir. É a gratidão por estar aqui. É conseguir ser grata pelo pé que te leva, que equilibra o teu corpo e te ajuda a caminhar, né? Então, essa é a gratidão, é a oitava atitude mindfulness. E a nona, perdão, a nona é a generosidade. Fazer o bem por fazer o bem. Se importar de verdade com tudo que te rodeia. Você só pode dar o que tem. Contemple a autocompaixão e poderá ser generosa de fato. Bom, a gente só consegue levar. Tem uma frase que eu uso na formação de condutoras de círculos femininos, que é: você só pode levar outra mulher até onde você foi dentro de você. Então, quando a gente aprende a ser generoso de verdade com as nossas questões mais difíceis, fica mais fácil entender as situações mais difíceis da outra pessoa. Ou pelo menos você vai conseguir refletir sobre isso, porque você também teve esse processo de entender que, como um ser humano, você pode tomar decisões não tão certas naquele momento, nem tão erradas, que você pode modificar porque nada é permanente. Então, ser generosa com as situações da vida, com você. Vou botar aqui esse ladinho. Mulheres são cíclicas, isso mesmo. Nós não somos sempre iguais. Essa é a nossa natureza e não há nada de loucura nisso. Da mulher foi tirado o poder de ser aquilo que é verdadeiramente. Foi tolhida, banida, considerada como um ser não capaz de pensar, até mesmo sem alma. Seu corpo, por muito tempo, foi visto como máquina de procriação, a serviço de satisfazer desejos e mão de obra barata. O conhecimento de seu corpo e seus ciclos foram transformados em crendices, e mudanças não são bem aceitas por uma sociedade com formato linear, que visa processos iguais, padronizados, controláveis. Mulher, você não é igual todas as semanas e não há nada de errado nisso. Você não é uma louca. É da nossa natureza a transformação, a não permanência. Nós mulheres temos uma coisa assim que eu vejo como nós já somos o mindfulness hormonal, se você for ver. Porque quando você aprende que você não é a mesma e que esse é o correto, você está aprendendo sobre impermanência, sobre não precisa ser sempre igual, sobre vai mudar. As coisas hoje são assim, mas amanhã não, e na outra semana não, e na outra não. Você vai ter mais ou menos
um parâmetro para seguir, para se guiar, mas com mais leveza de entender que, bom, esses dias eu me sinto mais assim, esses dias são mais fáceis para realizar determinadas ações do que outros dias. Mulher mindfulness é aprender a incorporar isso no seu dia a dia. Sem romantização, nós vamos aprender a conhecer o nosso corpo nessas 8 semanas. Essas 8 semanas vão percorrer nosso ciclo 2 vezes. Então, com os diários de prática que nós teremos, mais os diários menstruais, né, para quem quiser usar junto, claro, vai fazer você perceber como e quando são os melhores momentos para iniciar ou para pensar sobre, e até mesmo hora de não ficar mais ali. É um processo interessantíssimo. Bom, ter uma habilidade por semana ao longo de um mês é uma oportunidade de sucesso, não sinal de incapacidade de manter a consistência. A gente vive numa sociedade onde as coisas são muito padronizadas, e nós mulheres lutamos contra a nossa própria natureza quando nós queremos nos colocar nesse lugar de consistência, de estar sempre igual. E é muito sofrido isso para nós. Só que a gente, por não conhecer os nossos ciclos e o que é a natureza feminina, a gente reprime sentimentos, a gente vai tomar remédio, vai tomar hormônio artificial, vai fazer terapia, vai... Lá no nosso inconsciente, a gente está negando a natureza de ser mulher, isso é extremamente prejudicial. Bom, aqui, então, eu vou trazer para vocês agora nesse próximo slide. Deixa eu colocar aqui para poder ler, eu vou mudando, certo? Bom, fases do ciclo, habilidades e aptidões do período ideal. Tá? Esse material é da Miranda Gray, é um dos melhores livros que eu já estudei sobre ciclos menstruais e como usar eles agora, aqui e agora, né? Então, assim, ó, fases do ciclo reflexiva. Né? Algumas mulheres aqui já fizeram essa aula específica, que depois eu vou gravar também para vocês, tá? Então, a gente tem a fase reflexiva, que é a menstrual, tá? Então, aqui a gente tem as nossas habilidades, tá? Seriam, aliás, são, né? Revisão imparcial, abordagem de visão geral, desapego de resultados, facilidade para esquecer, perdoar crenças ancestrais, são importantes, né? Reflexão criativa, compreensão intuitiva, mais voltada aos sentimentos, baixa energia física e mental. Bom, nesse período, a gente se sente mais cansada. E é isso mesmo, você está mais cansada, sim. Você está no seu mundo interno, na lua nova. Você está na fase reflexiva. Vai ser um momento muito, muito, muito bom para você revisar as coisas sem julgamento. Não é que você não vá julgar, mas nessa fase aqui você vai estar menos julgadora do que em outras fases, tá? Então, nesses 7 dias em média, tá? Que é a fase reflexiva, vai ser ótima para você observar as coisas de uma forma, assim, mais geral, sem pegar tudo para você, sem sentir que é tudo sua culpa, que é tudo você, que, sabe? Bom, logo depois vem a fase dinâmica, pré-ovulatória, tá? Essa fase, então, as habilidades e aptidões que a gente tem nela são concentração, memória, planejamento, atenção aos detalhes, pensamento lógico estruturado, foco em realizações, ação independente e motivação pessoal. Gente, aqui é a fase para você iniciar o seu plano lá na academia.
iniciar a sua dieta. Aqui é perfeito para você planejar. Aqui você vai estar com uma energia bem yang, assim, bem realizadora. É o momento de ir para fora. Então, excelência e resistência física, de força física, tá? Você decidiu que começar a caminhar. Começa nessa semana do seu ciclo. Vai ser muito mais produtivo do que você começar ali na fase reflexiva, que até eu esqueci de falar e vou comentar. A fase reflexiva, ela já é uma fase de meditação. É isso mesmo, a gente já tem isso no nosso corpo, um período para meditar. É o melhor momento para você iniciar práticas de meditação. Você vai conseguir muito mais fácil esse tipo de concentração, esse tipo de olhar para dentro, de sentir as coisas na reflexiva do que na dinâmica. Aí depois da dinâmica, então, vem a fase expressiva, ovulatória, lua cheia, né? Bom, o foco nas pessoas, comunicação eficaz, empatia, bom trabalho em equipe, network, vendas, ensinar, abordagem altruísta, apoiadora, produtiva, flexível, emocionalmente forte. Aqui a gente chama de mãezona, né? A fase, perdão, expressiva é o melhor momento para você receber os feedbacks. Aqui você vai estar numa semana assim bem bacana de paciência mesmo, tá? Para ensinar outras mulheres, certo? Se você puder, marcar todas as suas reuniões para essa semana, com certeza você vai ter uma forma mais fácil de se comunicar e principalmente de ouvir. Então, se você puder programar as suas reuniões para esses 7 dias aqui, com certeza vai ser de grande sucesso. Então, aqui a gente está com uma energia yin, né? Ela ainda tem essa boa força física, mental e emocional. Aqui a gente já tem uns picos de alta criatividade e frustrações, tá? Então, lá para o finalzinho, lá pelo dia 19, 20, né, dos seus dias ali, no ciclo de 28, né? Porque pode ser um pouquinho menos e pode ser um pouquinho mais, tá? Então, você vai começar a sentir essas mudanças já acontecendo. E aí vem a fase criativa, né? A pré-menstrual, a lua minguante. Aqui é a temida tal de TPM, né? Bom, aqui nós temos, gente, vocês podem não acreditar, mas nessa fase é a fase que eu, claro, depois de todo esse percurso que eu fiz, né? Com todos esses conhecimentos que eu adquiri e que eu coloquei em prática, e que não é fácil, é todo dia um pouquinho, né? É hábito, e criar um hábito todo dia um pouco. Então, assim, análise crítica, solução de problemas, ação independente, controle, criativa, intuitiva, motivação por entusiasmo, focada em mudanças e nos problemas, tá? Aqui a gente já começa a diminuir a energia física e mental, tá? Então pode ser que você sinta dor de cabeça, né, que você já não tenha mais paciência para fazer aquela caminhada. Então aqui você vai estar num período assim muito de análise, sabe? E aquelas coisas que te incomodaram durante os dias, né, no ciclo, nessas fases interiores, elas vão estar bem vivas dentro de você nessa semana. Então assim, ó, melhor coisa para fazer nessa semana: organizar. Pega aquela gaveta que está ali, ó, dias e dias e dias, né? Ou anos, quem sabe. Vai organizar. Ou um álbum de fotos que ele precisa ser nomeado, que ele precisa ser recortado. Sabe? Trabalhos que precisem de atenção e movimento. Mas não, se algo der errado, pare. Porque esse também é o momento que você vai estar, assim, ó, muito controladora. E pode ser que essa questão de não conseguir fazer exatamente como você queria te leve para frustrações. Então, tente levar para um lado criativo. Se você perceber
e começar a fazer realmente os diários de prática, e usar o diário menstrual, você vai perceber que nessa semana é a semana que você vai ter mais ideias. Se você escreve, essa é a melhor semana para tirar aquele texto que você não consegue. Ou você precisa fazer um trabalho que exija criatividade. Essa semana é a semana ideal para você fazer isso. E fazendo isso, você esquece a história da TPM, de ser uma mulher mal-humorada, irritada, blá, blá, blá. Não, você pode usar essa semana a seu favor, porque aqui você está intuitiva, você tem motivação, você tem entusiasmo, mas você vai estar focada nos problemas. Então, traz criatividade para resolver esse problema, né? Traz a sua ação independente para fazer com que isso se modifique. Porque quando você voltar aqui para a fase reflexiva, você vai pensar sobre o que aconteceu e, quem sabe, mudar algumas coisas, ter clareza para mudar. Aqui não é o momento, certo? Essa semana não é o momento para fazer grandes decisões, tá? As melhores decisões é na fase expressiva, ok? Então, assim, diminuição gradual da energia física e mental e aumento de sensibilidade emocional. Picos de alta criatividade e frustração. Bom, feminino aceitável. A história das mulheres em nossa sociedade passa por grandes transformações. Dessas incluímos o que é aceitável para uma mulher ser ou não. Talvez possa estar aí a chave para a questão de tantas mulheres se sentirem insuficientes e inadequadas. Psicólogos e psiquiatras não conseguem chegar, né, abre aspas, perdão. Psicólogos e psiquiatras não conseguem chegar ao consenso de por que transtornos mentais relacionados ao humor afetam mais mulheres. A melhor explicação encontrada até agora é que estamos sobrecarregadas. Mas será toda essa a verdade? Bom, aqui eu trouxe, né, a diferença que existem entre homens e mulheres sobre a questão de afastamento, né, no trabalho, de situações de episódios depressivos, né, ansiedade, depressão. Então, assim, gente, é 150% mais prevalência feminina de mulheres, né? É muita coisa. Ó, isso na depressão. Os transtornos ansiosos é 102% a mais das mulheres. Mas por que será isso? Né? Será que é porque nós, né, tem aquela coisa, mulher não se entende, quem que entende mulher? Nem elas mesmas se entendem. Será que vem daí isso? Será que a gente não sofre quando a gente não se entende? Talvez, né? Eu vejo isso nos nossos ciclos, no nosso afastamento com o ser mulher, como um grande responsável por esses resultados aqui. Nós queremos ser como os homens, mas não somos. Mas, por outro lado, estar onde nós conseguimos chegar, nós tivemos que nos transformar com mais energia yang, com mais energia masculina, para conseguir chegar aqui. Porém, chega um momento da vida que nós, mulheres, não suportamos mais. Que a gente não sabe o que é certo e o que é errado, porque vendem para nós que mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e a gente não consegue. E aí a gente se frustra. E aí a gente se acha incapaz, inadequado. Né? Se ao invés de chorar os nossos ciclos, a gente conseguisse, vou voltar aqui o slide, a gente conseguisse retirar dele o que há de melhor para cada fase, será que não diminuiria esses valores? Eu acredito sinceramente que sim, mas é uma consciência que ela está voltando para nós mulheres. Então, é um pouquinho por dia. E é conhecimento mesmo. Ninguém ensina isso para nós. Nossas mães não sabiam disso. Eu acho que algumas ancestrais lá, assim, vamos colocar, sei lá, umas 20 gerações atrás, será que dá? Talvez elas soubessem. Mulher mindful.
perdão, mulher mindful. A prática de mindfulness pode proporcionar uma revolução em nossas vidas. Ela nos leva a viver o presente e a identificar no corpo e na mente o que de fato está acontecendo, minuto a minuto, dia após dia, ciclo após ciclo. As práticas possibilitam uma maneira de reconectar com aquilo que verdadeiramente somos. Mulheres conscientes de seus corpos, pensamentos e emoções poderão encontrar conforto em não ser sempre iguais fisicamente e emocionalmente. Praticar as 9 atitudes mindfulness dentro dos seus ciclos menstruais, dentro dos ciclos menstruais das mulheres, com um programa de práticas alinhadas, é possibilitar uma compreensão da sua ciclicidade. Aqui, então, resumiu o que a gente estava conversando ali antes, né? Então, assim, ó, antes, né? Desculpa aí se eu estiver tirando todo o seu romantismo, mas assim, antes nós mulheres íamos para as tendas vermelhas, né? E ficávamos só lá, curtindo os nossos períodos, falando as nossas experiências, cuidando uma das outras. Hoje não há mais espaço para isso, nós vivemos uma vida corrida. E com tantas coisas que nós resolvemos pegar para fazer, não dá para voltar lá para a tenda, né? A gente está trabalhando, a gente está atrás dos laptops, a gente está em reunião, nós estamos produzindo, mas a gente pode produzir da melhor maneira, usando a nossa natureza verdadeira, sem ter que estar escondendo as dores, sem ter que estar com tanto remédio para conseguir estar ali, para entender o que está acontecendo com o seu corpo. Não que eu seja contra os remédios. Às vezes tem que tomar mesmo. A medicina trouxe isso para nós, então a gente tem que também se beneficiar disso quando é necessário, mas não nos tornarmos escravas disso. Quando a gente aprende a sentir o sofrimento e a felicidade e entender que a gente só sabe o que é sofrer quando a gente sabe o que é feliz, mesmo que isso seja bem difícil, te traz uma força tão grande que você consegue sair de situações bem difíceis, bem tristes, e que você consegue compreender que os momentos mais felizes não vão ficar sempre ali. Você não é sempre igual, você não sente sempre igual, a vida não é sempre igual. As estações estão aí para provar isso, né? O dia e a noite te provam isso. Tudo é ciclos. A gente só tem que parar para olhar. Bom, a mulher mindful é a busca para descobrir quem é, com aceitação e bondade, conhecer seus ciclos e confiar nas mudanças, fluir com elas. É reconhecer que a base para uma vida de sucesso se faz com amor por, por não ser igual sempre. Então, aqui, como vão ser as semanas, né? Então, a primeira semana é como estou vivendo no presente, a segunda, este é meu corpo, a terceira, descobrindo o movimento do meu corpo, a quarta, as vozes em mim, a quinta, as coisas apenas são aquilo que são, a sexta, o que eu penso não define o que eu sou, a sétima, agora posso me ver, a oitava, para seguir em frente. Então, aqui eu tenho uma abordagem de como vão ser as aulas, certo? Esse material eu vou mandar para vocês imprimirem também, se vocês decidirem, ou é um PDF, tá? Então, eu não vou ler tudo aqui, porque a gente vai praticar isso semana a semana. Na primeira semana, que é como estou vivendo agora, então as atitudes que nós vamos trabalhar é mente de principiante e saindo do piloto automático, certo? Na segunda semana, este é meu corpo, a gente vai reconhecer o nosso corpo, tá? E vamos praticar mente de principiante, aceitação e paciência. Na terceira semana, descobrindo o movimento do meu corpo, mente de principiante, soltar, deixar ir, confiar. Aqui a gente vai trabalhar a nossa confiança, né? Se deixar ir, porque às vezes a gente tem que deixar ir um movimento livre no corpo. E pode ser que para você seja mais fácil, e pode ser que para você seja mais dificultoso, mas a gente vai experimentar. A quarta semana, as vozes em mim. Então, aqui a gente vai praticar
o não julgamento, o desapego, o não esforço e a aceitação. Deixa eu colocar aqui, as vozes em mim é aquilo que grita dentro da gente, né? Esses pensamentos, gente, como, né? Julgadores. Eu coloquei até essa semana um post, eu fiz no final de semana, né? Um post falando sobre as vozes dentro de mim. Se eu postava uma foto ou não, o que que iam achar, o que que não sei o quê, o que que não sei o quê. Quanto, na verdade, eu estava julgando o que os outros iriam dizer, mas principalmente me julgando por comparação e tantas coisas que... Quando chegar aqui nessa semana, a gente já vai ter andado bastante, já vai ter uma compreensão melhor sobre isso. As coisas são aquilo que são, né? Então, aqui a gente vai praticar a ausência de não esforço, a ausência do esforço, aceitação, gratidão e o não julgamento. Aqui a gente vai se olhar com mais carinho, a gente vai falar muito sobre compaixão, sobre ser mais compassiva consigo mesmo, né? Talvez vocês estejam percebendo que é tudo nós. Sim, primeiro a gente, porque a gente só leva outro até onde a gente foi dentro da gente. Então, se você tem uma família e quer que essa família tenha comportamentos diferentes, que essa família se molde de uma outra forma, tudo vai começar em você, né? Lá no trabalho, você gostaria que as coisas mudassem. Quando isso você conseguir enxergar em você e souber mudar em você, você vai conseguir transmitir para os outros. E assim, ó, é sem esforço. As pessoas vão ver. E eu sempre digo que as coisas mudam de uma primeira pessoa, de um primeiro movimento. E depois os outros começam a fazer isso também, quando faz sentido para cada um, porque não é, né, não é nossa, vou usar essa palavra, mas não sei se é bem ela, não é da nossa obrigação que o outro queira mudar. Cada um ao seu tempo, ao seu momento, que está lá nas 9 atitudes, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Ui, passei. O que eu penso... Deixa eu tirar aqui que eu não leio. Assim, o que eu penso não define o que eu sou. E é exatamente o que eu falei, né? Estava eu ali, com a cabeça cheia de pensamentos, ai, perdi confiança, ai, não sei o quê. Então, essa semana aqui a gente já vai estar assim, ó, mais afiadinho, né? A gente já vai estar mais sincronizado, entendendo melhor como as coisas funcionam conosco. E aqui a gente vai trabalhar confiança, não julgamento, aceitação, gratidão e generosidade. A 7ª semana. Agora posso me ver. Olha só. Então, aqui, vamos trabalhar um pouquinho mais de compaixão, vamos trabalhar com práticas amorosas. Aqui a gente vai trabalhar o não julgamento, a confiança, a aceitação, a gratidão, a generosidade. E a última semana, opa, que é a 8ª, então é quando a gente vai fechar esse ciclo e a gente vai passar por todas essas práticas, né? As principais nesse encontro, para que a gente consiga levar isso para fora, consiga viver melhor essas coisas. Não esforço, não julgamento, aceitação, gratidão, atenção plena. E nessa apostila, então, eu vou ter os materiais complementares, né? Aqui é uma surpresinha que eu vou ter para vocês. A gente vai ter um baralho aí. Espero que tudo dê certo e que eu consiga trazer a tempo. Esse vai ser o nosso diário de práticas, certo? Para a gente anotar as nossas meditações, semana a semana, como aconteceu, qual foi o tempo que a gente fez. Mudar um hábito exige, sim, certa disciplina. Mas você está buscando em tantas coisas, e tão caras às vezes, pequenos movimentos no seu dia a dia, inclusive se olhar todo dia, escrever o que acontece, pode trazer resultados incríveis para a sua vida.
Esse aqui vai ser o nosso diário, o nosso diagrama de planejamento menstrual, que você pode fazer junto. Aqui você vai colocar a lua, se for da sua vontade, né? O dia do mês, e aqui os principais sentimentos que você teve nesse dia, certo? O ideal é que você comece a fazer a anotação no primeiro dia da menstruação, certo? Como a gente vai passar por 2 ciclos, provavelmente, nós vamos estar por 2 ciclos de vocês, e para as mulheres que não menstruam mais, ou que usam DIU, ou que tomam pílula, a gente vai acompanhar as energias da Lua. Eu vou explicar bem melhor na aula específica aqui dos ciclos menstruais, tá bom? E aí você vai entender melhor como preencher essa mandala, certo? Então, aqui tem, ó, a mandala menstrual, que é para quem menstrua, e a mandala lunar, para quem menstrua artificialmente, que é quem usa o DIU, quem usa as pílulas, os adesivos, e aí tem, né, todos os métodos anticoncepcionais. Então, eu quero agradecer a vocês por esse espaço, pela confiança. Eu nem lembro se eu já não falei isso, mas eu me sinto muito honrada em estar aqui passando meu conhecimento para você, e eu espero que ele traga para você muita coisa boa, muito valor para a sua vida, e que você, mulher, se sinta cada vez mais feliz por ser mulher. Mas não essa mulher inventada, né? Essa mulher verdadeira, essa que ama os seus ciclos, o seu corpo, as suas formas, a sua idade, o seu peso. Essa mulher que é a mulher mindfulness, certo? Eu quero deixar um beijo bem grande a todas vocês. E a gente se vê na próxima aula com... Deixa eu fechar. Vou deixar assim. A gente se vê na próxima aula com a explicação dos ciclos menstruais e como fazer desses ciclos os melhores momentos da sua vida, tá bem? Tirar melhor proveito disso. Às vezes o melhor momento é chorar um pouquinho, às vezes é sofrer um pouquinho também, tá? Né? A gente só conhece alegria quando conhece sofrimento. Então faz parte. Viver faz parte. Ser humano é isso. É amar e desamar. Enfim, não vou ficar aqui me repetindo. Até a próxima. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.